Crianças! Oi, professora! A aula vai começar! Oba! Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço um, agora vou me sentar. Oi, turma, tudo bom? Bem, hoje eu vou deixar para vocês mais uma história musical chamada Pão, Pão, Pão. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Nós somos o Grupo Tri! E agora com vocês... A história do Pão, Pão, Pão! Oye, Guajira, ¿tú te conoces el cuento del pan? ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan. ¿Del qué? Del pan, mi niña, 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 del pan. Del pan, mija, que no es como no me entiendes. A nossa história começa numa casinha de uma cidadezinha pequenininha, onde morava o padeiro João. E todo dia de manhãzinha, o João botava a mão na massa e cantava a sua canção. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Pão, 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 pão. E nesta cidadezinha pequenininha havia um grande castelo que era cheio de coisas cheias. As paredes eram cheias de esculturas e aquarelas, Além de portas e janelas, o teto era cheio de estatuetas e estatuárias. além de lustres e luminárias, O copo d'água sempre vinha cheio de água até a bordinha. igual lata de farinha. As mãos do rei eram cheias de anéis, as suas roupas cheias de botões. Com medalhas e brasões, E o rei amava sua filhinha, que vivia cheia de graça. e adorava andar na praça. Mas acontece que um certo dia, o rei acordou bastante embasbacado. E assim, encafifado, o rei ficou estatelado na sua cama repleta de almofadas. Tão fofas e remendadas, Boca aberto, estupefato e com a pulga atrás da orelha, o rei descobriu com calafrios que o seu castelo estava cheíssimo de espaços vazios. Os primeiros raios de sol surgiam atrás da montanha, quando o rei deu um pulo da cama, encheu o peito de ar e anunciou: Alô? Alô? Som. Dois, três. Testando. Quem encher o meu castelo será muito bem recompensado, mas deve encher até ficar bem recheado, sem deixar o mínimo espaço vazio. Está lançado o desafio. E assim continua a nossa história. tchá, tchá, tchá. Epa! Vejam só quem está chegando! É o grande imperador do outro lado do mundo! Navegando pelos mares com aquele mundaréu de caravelas! O grande imperador do outro lado do mundo era um grande colecionador de tampinhas de garrafa. Ele vem trazendo centenas de milhões, de bilhões, de trilhões das mais diferentes, esbroglóticas e escalafobéticas tampinhas coloridas do mundo inteiro. Pode deixar comigo que eu vou esvaziar sua dúvida, honorável rei. Vou transbordar o seu castelo com tampinhas coloridas. Não vai sobrar espacinho nenhum.
E começaram a esvaziar as caravelas e encher o castelo com tampinhas coloridas. Parecia um arco-íris. Quando a última tampinha foi colocada, o rei ficou admirado. Mas... Epa! Olha lá! Sim! o rei descobriu de fato um espaço vazio entre o fogão e o escorredor de prato. E levaram 6 meses para recolher aquele mundaréu de tampinhas. Aquilo encheu a paciência do rei. Vai demorar assim lá do outro lado do mundo? E olha só quem vem chegando toda faceira. É a rainha Tetê Tecedeira, com sua caravana de elefantes, todos elegantes, trazendo toneladas e mais toneladas de tecidos. Ela olhou para o tamanho do castelo e disse: Uai, vai ter tecido até nos espacinhos do seu pensamento, meu caro rei. E lá se foram os elefantes, levando aquele tarantantão de tecidos. Nossa! Quando acabou, o rei estava certo de que o castelo estava cheio de... Epa! Olha lá! O rei descobriu de fato um espaço vazio entre a cadeira e o porta-retrato. Ai, 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 ai! Tetê Tecedeira teceu o caminho de volta para casa. E novamente, o rei ficou acordado a noite inteira, com a pulga atrás da orelha. E quando já era de manhãzinha, na cidade pequenininha, de longe se escutava o padeiro João, que vinha todo alegre, caminhando, entregando pão e cantando a sua canção. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Pão, 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 pão. Aquela melodia foi voando por todo o castelo. Em pouco tempo, o salão real ficou cheio de música. Na cozinha real, os cozinheiros reais começaram a dançar. Todos os 37 quartos reais estavam cheios de música. Todos os faxineiros reais também entraram na dança. Até a pulga que estava atrás da orelha do rei começou a dançar toda serelepe. Em pouco tempo, todo o enorme castelo estava cheinho de muita música, dança, alegria e um cheirinho saboroso de pão fresquinho. E dizem que a música chegava aos ouvidos do imperador lá no outro lado do mundo. O rei ficou maravilhado. Muito obrigado. Agora que o meu castelo está bem recheado, pode falar o seu desejo que ele será realizado. E nesse instante a música parou e o padeiro João falou: Ora, meu real amigo, eu queria ter a saúde de um baobá e a voz do sabiá, pra todo dia de manhãzinha acordar, cantar a minha canção e fazer o meu Pão, 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 Todo
dia o padeiro faz o pão, faz o pão.